Nomos ba colega participantes iratomak, painel do jurista, Haunia Hakruk, e especialmente bahau no povo do Timor-Leste, tomak, camaradas revolucionário Baitahoto. E boa tarde. E a momento idane, hobiban idane, ami husi Universidade Oriental Timor-Leste, mai ho topico ida katak. Política governo ba criação 60.000 lá realístico atu reduz desemprego ba emprego ia Timor-Leste. E política idane. Política ida ke hatu rona husi o oitavo governo constitucional. E política idane maka ohi loron o oitavo governo constitucional hal discussão para o satu hal implementação ia Timor-Leste. Mas be husi idane perspektiva lubu kida nebe makitare. O momento idane ami atu tete red katak. Nela realístico. Tama saída mak realístico. No hare husi parte saída. Husi segmento saída makita beldean katak la realístico. Tama politika idane, politika ida ke kumunga hia ibu mas sida katuru ya pratika. E kumunga hia ibu idane sempre hautina tina katak. Hatulori Timor-Leste ba Moris Diak. Mas ohi loro povo Timor-Leste sida senti ne Moris Diak ne toya nebe. Tama ne atualo critical review det ba programa idane. Ohi loron ita sidau hare crescimento empregabilidade ya Timor-Leste. E politika idane la relativo saída maka Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional 2011-2030 haturo na ia Constituição reteli nomor saturo na ia Plano Estratégico Nacional. Diak, oi, kita buat sira apresenta kata politika governo ba criação 60.000 emprego ba Timoran la realístico. Idane amidian tem realístico. Tamba tur census 2015 povo Timor-Leste desemprego sai o 15.000 mai ia 20.000. Ia 2016 idane. Também secar que não é claro realístico significa que o oitavo governo não é falha. Também ela consegue resolver o problema número de desemprego relara. Também a tu resolve o número de desemprego e daí talvez hareba partida haruka jovem turisira ba serviço e hareliur. Labele haredet by dane may beita tenki haremos ba parte selu. Halo investimento iha setor agricultura, setor turismo. Idane mak dalang ke potensial idane mak belelok campo de trabalho ba Timor. Tambane akara kalako idane tem que realístico. Sekarang idane la realístico. Governo falha. Tambah la consegue resolve idane. Politika idane la realistic. Realidade ni hatudu. Oitavo governo idane ukunona atutama naba tinan rua. Mabe fo na campo de trabalho ba Timor na hira. Sidau hatudu lolosi ya ni teudu. Sidau hatudu lolosi ya ni tarjeto. Plano idane na tu basaida. Pelo menos ia sasuka truma paritatu haturian. Garantia tinan. Pessoas. Mabe na realidade la ia. Ohi loro Timor barak liu maka babuka trabalho serviço ia Australia serviço ia Korea. Ohi loro mai ita sidau kalau gestão ida ke dia ba sirane. Idane mak mosang nebe ke tabo siratu de defende. Ai mai hanene ame at kuliah kata kidane realístico. Tamba desemprego he Timor-Leste kartina número sempre sai. Tamba estaru haredet ba parte ida.
haruka juventus siraba seruisi ha Korea, Australia, mai be halu hati atu prioritas te parte balo. Lai. Ne amba implementasi sudah kia. Loro Timor, sidar o campo de trabalho de Timor-Leste, Timor-Leste. Eta campo de trabalho maioria lá em Timor-Leste. Babuca aí estrangeiro. Também nema com política ira nebe com rica tak. Cada dia campo de trabalho baso venturi 60 pessoas. Mas bem na realidade lá tudo. Ira ne ba ami la concorre. Passa. Dia. Atu kuliah korawa programa ia política governo nia atu cria campo de trabalho 60.000 atu reduz desemprego para emprego. Ne usi ami emoção unital area ne ane sam propaganda política. Para isa atu adau fogo nia anoi para atu fofiar ba sira para isa atu hukum. Mas bem realidade lá ya. Tama realidade de mesmo que acontece tu agora. Itane fogo barang mas sei vítima ba. Liliu ba estrada, no suku barang agora dá o cidadão acesso. Não mostra qualidade agricultor mos lalau. To agora. Importação mak bot liu do que exportação. Então idane sai foi implicado bot teves mané. Anessa política oitavo governo ne nebe makatu kuliah kono ba. Cria campo de trabalho 60.000 e Timor-Leste ne anessa propaganda política para atu hadau povo sira para atu fofiar basira atu hukum. Ne la realístico. Tama realidade acontece. Povo barang mas vítima na fati. Nossa sira se aruca liur makia. Mas bem hatu cria campo de trabalho Timor-Leste de lá ia. Realidade leva kita hare. Ia ai pahesan ia. Baga ba emana inhadet. Mas bem 2000 matese ne ba. Idane ita tu kuliah kono realístico ya Timor-Leste. Realístico ya Timor-Leste ne. No sira kuliah ne essa propaganda. Para o isa atu fogo, a moça fogo. Mas bem hatu realidade lá ia. Tu ita areva qualidade educação de lá ia. Hari especialidade det lá, laboratório det lá. Sira lá reva condição na situação de mesmo aqui Timor ne. Mover tal plano política ne lá tuir ni regulamento de mesmo aqui. Lema kita der realistic. Tama qualidade educação, laboratório det lá. Pilot det lá. Prática det lá. É uma mesmo aqui especialidade, bo prática det teorema barakliu. Anto idane vera tu kia campo de trabalho Timor-Leste. Kau ne idane lai. Kita tu kuliah kono ba cria de campo de trabalho ne Timor-Leste para o isa. Governo aloca orçamento e de mesmo voto para hatu bele acumulação, juventude de mesmo graduação para sira bele serviço. Pode lá ya, realidade. Agora jovem barak mas buka hela serviço, mas tu agora lahetan. Daruma baga mai daruaret. Malu pro hato sirne moção dia kata governo nia promessa ne asa propaganda politik. Cimaran. Heta iya. Nem kemudian idane realistik tambah oi hau hati tingkat ngiane sa propaganda
para o Estado hadau povo para tu confiar basira para si atu hukum. Realidade nebe maka acontece, sira lahaleba condição no situação nebe maka povo rasi kasor. Não sira lahareba sistema, liliu agricultor nebe. Agora importação mak buat liu Timor Leste. Ita halakon, dia horticultura rai Timor Leste dia potência. Mas agora nebe. Agora natar baraka mandona. Nema kita tu kuliah kono realistiku ya Timor Leste. Pois recurso humano ida nebe maka tu zere. Latur ni hare, serviço latur ni dalang. Sistema partidarismo, familiarismo buat liu. Então ida nebe kita tu dia realistiku ya Timor Leste. Ita reba qualidade. Educação limitar o teves. Kata klah, yang outro serviço latur ni hare especialidade. Físico. Deve makia. Teknik bah norim fali. Politik bah norim fali teknik. Ida nebe maka tu kriak ya Timor Leste. Politik realidade nilai. Sira kuliah kono plano política, estratégia política nebe masira halo. Lá baseia a situação real nebe maka acontece ia Timor Leste. Lá tuir ni standardização, no lá ia timeline nebe maka tu kuliah. Sira kuliah lá tuir ni timeline nebe maka cada período por período. Se kira sira makria câmara de trabalho 60 mil Timor Leste. Kada tina, atau tina uku ona tina rua ne ita harion. Tapi kita bosira hari agora nebe. Realidade lá ia. Nema kita bosira dia realistic ia Timor Leste. How no in lie. How no in lie. Ita bot na intol mos buka ela serviço. Ham na intol mos buka ela serviço. Ita escola para tu buka serviço. Mas tu agora lá hetan. Nema kita bosira dia realistic ia Timor Leste. Realistico, tamane hoin kera saudeang. Ne política propaganda para o dia bosok fogo para o Estado hukum. Mas a realidade acontece lá ia. Hawa karakate tende. Ami husi panelista DIT, mas hene atu fo statement duret katak 60 mil campo de serviço tem que realistico se governo e tabu governo. Se la realistico, então problema de desemprego governo se la resolve. E governo já não falha. Se te pode tirar um governo não falha, te pode tirar os aspectos saída. Nema kahaudean. Realistico tamasira kuliah politika la tuir bazeva conteúdo nebe makia. Timeline det lá ia. Então isso aí tá tudo realístico. Período kala tinangi dah ona. Ukun tinangi dah ona balu. Atu batina ruana. Mas a realidade kami de trabalho mos lá ia. Solução nebe makatu hatu cria kami de trabalho 60 mil. Ita vote na intolo mos lugar jovem, ham na intolo jovem para ita voto existe. Para sira cria kami de trabalho baita nahir. Check. Lorong Salok, Lorong Manek, Povo do Timor Leste, mos Maluku nebe acompanha ela transmissão direita irane. Relação ao temático nebe hoje apresenta, kata cria campo de trabalho 60 milhões irane lá realístico. Também hakara kusuba colega ser nebe contra a minha tópico irane. Anuin ita pode se preocupa ela a serviço. Ita para escola ni objetivo atu buka serviço. Sei tahu ni serviço kari kita liga mais escola. Ihuma hal serviço ihuma. Tamane mak hus ita pode ser ba colega estudante ser ita hamutuk hori contra decisão ita ni a política nai ser nebe mak propaganda iha palco político. Kata sekarang ami manan ami se cria campo de trabalho 60 milhões cada tina ba juventude sira. Mas a realidade agora nebe. Ita hare juventude sira estudante cada tina duku sapeu metan e universidade licenciatura S1 S2 to S3 lahetan serviço. Tamanema kita hatete katak. Idane la realístico. Plano idane ne propaganda político atau hadau poder. Tamba sira karak usa poder ne hanesan oportunidade mas bela osso responsabilidade. Idane magane husita hotu mai hamutuk atau lori itaninia atau ita hotu hamutuk depende a minha topik idane hori hatete. I minha propaganda político ne lavale. I minha propaganda política ne falso. Tamane mek husita hotu hamutuk atau contra decisão política na iserve maka halo sira hatoi hepal kuleten. Ahonoin maluk sira realidade ita hare cada dinan ita desemprego aumenta. Plano político dehan cria campo de trabalho, cari kami manana mi cria
campo de trabalho 60 milhões cada tina. Mas bem realidade é nebe. Tamane mangane. Husi te bocher la bele contra. Tamba ita nene interesse comum, lá os interesse privado nessa sira nebe hato promessa palsu iha palku politika. Tamane ami depende amina topik gurane kata promessa politik na isar nebe hato iha palku leden idane la realistico. Kata la realidade. Tamba realidade o hinlor inte hare. Sai maka sirhalo. Realidade hare 60 milhões iha nebe. Idane akar kalakoi criação ba 60 mil emprego ba Timor ne tem que realístico. Tamba número de emprego harelar ne cada tina tem que sai. Tamba ne hanos o em primeiro hukulia kata kita labele hareliu ba iha parte ida. Mas ita iha ne precisa haremos ba iha setor agricultura, setor turismo tamba agricultura ou turismo ne nessa setor de nebe mak potensial ba cria emprego ba juventude Timor. Tamanema kita precisa mos investe makas iha setor agricultura, precisa mos investe makas iha setor turismo. Atununa bele kiria campo de trabalho ba juventude Timor. Dek, ita voucher dia idane realístico. Mas be foi na lei ita acompanha declaração do primeiro-ministro até de kata ato reduz desemprego e reilar ne difícil. Beta masai de voucher ne fácil. Ah não é difícil. Tamba desemprego ne ita tu reduz ne difícil. Se ne promessa de han. Ami mek manan cada tinan ami se cria campo de trabalho ba pessoas 60 milhões cada tinan. Mas be realidade dari ne be. Ami dia la realistico tamba ne la realidade. How cara que explica bem irmãos ne. La realistico ne kata la realidade. Tamba agora da realidade não acontece. Tamba nem que honoen husi te bocira ita hamutuk atu depende na fatina minha topik gurane tamba promessa palsu politik sarane la realistico. Tamba ne husi te hotu atu hamutuk atu husu bita ukuna insira ukun ho consciência ukun ho interesse comum la bela tau interesse privado pode ba bosok povo de nami nami halu idane ami nami cria campo de trabalho 60 milhões idane la realistico realidade o hinlor nitare tamane maka husita hotu maita depende topik idane hori suzere beta ni estado Timor Leste kata hahu agora ba oen la bele mai hatota nimna promessa falso la bele bosok tam povo hori fo votos baimi povo fote votos ser dukurtina lima hak fora maki heli sounded tamane mak lihusi serne promessa kata ami cria campo de trabalho 60 milhões ba pessoa cada tinan ne la realistico ami depende amne topi kata idane la realidade tamo hilor na gorite hare ema gradua barbarak passo dilu uentel dit instituto seluk nene ema gradua saime halimaret balu ba curso tan Korea ba serviço hare livre ma investe la hatene sai desemprego na fatin agora te dene realidade ne la realistico obrigado. Potensial Timor-Leste ia potensial recursos ida nebe mak bo tebes. Anesa ho primeiro na fatni ho kuliah kata kia setor agricultura nomos setor turismo. I hatur dadus nebe mak kami hetan. I nasaun Timor-Leste ida ne 6.000 potensial 6.000 hectares nebe potensial agricultura. Tambah nema kita precisa investe makasi he setor agricultura. Atunune Dia. Tamane kami dihane la realistico. Tamasera. Diam potensial agricultura nene bodliu. Governo investe osa mas setor agricultura ki. Cada tina la investe osa. Realidade de hare. Es ema nebe escola agricultura la koi prática agricultura ba hanor fale escola. La koi ba prática ni niebe área agricultura ba povo ba buka mete política. Oi sama kita bele garante. Ahono ini dane ita bele dehan áreas geograficamente agricultor bot mas be la realidade. Uluk sirah aquela real povo cura governo sosa. Be povo cura investe setor agricultor iuen cura sasano iuen lori ba ne. Soela be tai besi ne ba mercado doro kela. Semaka atau tamata. Jadi investe setor agricultor ne be. Obrigado.
Dia que obrigado ba equipa júri, uluk nanai hula halua huni respeito ba equipa júri, ba audiência no telespectadores Timor-Leste tomak, nebe ora sedang ne assisti hela concurso debate dane, huni lokrai dia baita hotu. Dia ami husi panelista dia panelista dia iti, ohi ami mayane atu hato, ami ne pro vamos sound, setor agricultura, no turismo, sai potência para local campo de serviço. Também, nação Timor-Leste é essa nação democrático, hari husi povoasi, também nação ne ia potência, recursos naturais, anessa mina, no café, no ia setor selo kan setor agricultura, turismo. Também ohing ami husi panelista dia IT propõe setor rua atu colia ia concurso ba debate irane. Topik guru setor rua nemak setor agricultura no setor turismo. Dia setor agricultura mak setor nebe ni atividade ita kuda ka ita hal produção ba ihan ou produção ba animal sira. Hodne horifan e horihetan rendimento ba sustenta necessidade família nian. No setor turismo hanesan atividade viagem ni ba fatin destinação sira ita bele passa ita tempo ya ba hoi tenia família hoi tenia colegas amigos sira yene ba ita sei hare saida mak ita ni hakar gene ba ita sei hare história ita sei hare instrumento cultura sirania tamane Timor-Leste é essa nação ainda independente, nação jovem, e a potência do setor agricultura, e a nação Timor-Leste é área aproximadamente 14,500 km quadrados. E a 600.000 hectares, e a área potência a cria animal, no produz hahan. No ia área turismo, ita ia fatin destinação nebe fura. Depois ita ia fatin turismo histórico, fatin turista religioso. How lalu la concorra con aba dean setor agricultor turismo mak dean potencial loke campo de trabalho vai mahut. Tama realidade nebe mak acontece. Implementação agricultor. Liliu baunya subdistrito ou sudet. Natar 300 hectares agora abandonado. Ni governo se dá qual atenção. E agora aprova orçamento ba e agricultor de 1%. Ira ne baka tu dan setor agricultor ma loke campo de trabalho baia jovem sira hau in lai. Ita hare baia turismo nia. Realidade hatu kuliah kono turismo tem que ia ambiente de mos. Mas a realidade, e a Código Penal, e artigo 15 até tem kata crimes ambientais, kata que é contra o ambiente sem multa, mas a realidade, a implementação é zero. Nela aí a realidade. E Código Penal artigo 216 até tem, kata que é contra a flora e fauna, kata sem multa, não sei mas a implementação zero. Agora o governo aloca orçamento para a infraestrutura macbotlio. Kata infraestrutura makbuat liu. Ita pode ser la concorra o aminia promoção. Mas be, ita ni nação Timor-Leste precisa investir setor uane. Ita bel depende ba minerai. Minerai na recurso be não renovável. Ni hoto na. Mas be se ita la investe Timor se la boen. La investe ba setor uane. Depois, e o setor agricultura. Mas be ita a realidade. Realidade implementação ne bem acontece. Então agora implementação ne zero. E a agricultura agora importação para buat liu. Kata a agricultura produz produto local em Timor-Leste. Mas agora importa para buat liu. Agora governo agora população abandona natar to sira abandona hotu. Nema kita buat sira dean agricultura mak produz recursos humanos. Dia potência. Agora aruka jovem mas serviço Austrália, mak mas serviço tang agricultura ini ba. Ida nema kita buat sira dean. Ida nema dean be rai ene dia be atau invest agricultura Timor-Leste. Se rai
oi statement tidak yang ite sekolah berbarak mus ite sai mai serviço lá ya. Ite sekolah para atender serviço. Mas bem, statement sana, sekolah para criar serviço. Ite sekolah para criar serviço. Ite la vele seli o governo. Mas bem, sare ma kita tu halo betina sound ne. Tamane setor agricultura turismo ia Conselho Nacional Logístico cara tienen sira fam produto local nessa batero fos local sira cara tienen tama receitas nebe bot quase ihane 267,581 milhões ba compra estado tamani ta ting investe maluk sira Timor Leste la investe setor one hauran Timor Leste atu bawa ini susah nei ta lambat Bahaula concorda, camarada. Camarada, haula concorda. Ita kuliah kona ba setor agricultura e Timor-Leste exatamente e a real luan ba setor agricultura. Mai bem na realidade não é tudo. Gestão det la los. Implementação lá ia. Realidade, exemplo que quan. Ia no município que sa area tibar, fosiran be produzo si Timor-Leste agora sai fogo. Benefício não é. Lá ia. Ia ita na zoben lubu kira bismillah tomak. Nebe makohi loron iha on Australia, iha on Korea. Serviço la selu, serviço para agricultura. Mas be o loron fila mai sai desemprego. Tamba estado la tau importância vai dane. Pelo menos criar uma política para atu for oportunidade para setor privado, atu ne bele foca por trabalho bati maroan. Tamba governo o estado ne papel, atu traça política para hori for oportunidade para setor privado. Ita colher quando vai implementação. Agora, agora né jovem produtivo, tem que dar serviço uma causa de contribuir de crescimento da economia familiar, de família tema depois banação. Se a nele não sabe botli, né be, e a cooperativa nessa, e a ele ba seu hakimorsira né, cria cooperativa hori kuda modo. Crescimento econômico já né, junta que mais o governo, tem que mais o estado. Também nem que o estado traça uma política em matéria de kata centro de diversificação socioeconômico. Oke Deak, atau Oke Deak, aku continua Deak tambah ihunya ne ami mai apresenta o setor rua ida mak setor agricultura o setor turismo. No hau iha responsabilidade ba iha setor turismo niang. Deak, turismo hanya sa atividade viagem ida ba fatin destinação sira no mês ita lahela iha ba hoduração tinang rua. Mai be ita bele hela iha ba 24 horas ka tinang ida no sela liu husi tinang ida. Setor turismo hanya sang faktor ida nebe bele hasa crescimento economia da nação niang. Nomos iha potensial ba cria campo de serviço iha Timor-Leste. Exemplo hanya sang economia nação Indonesia niang. Nebe que depende makas liu ba iha setor turismo. Ser nebe que existe ne desenvolvido. Hanya sang iha Bali, iha Semarang. Ida ne maksai nudar sa sukat ba itene estado liu-liu ba nação ida ne. Atunune ita bele implementa itene sistema ida ne tuir emania nação ni. Tuir dados nebe fosai husi Direção Geral do Ministério de Finanças Timoroang. Setor turismo apresenta ona $14.000 ba iha cofre estado. Significa kata ida ne mak sucesso iha setor turismo niniang. Aeroporto Dili iha trimestre rua tinangne simu estrangeiro hamutu 15.778. Dane estrangeiro ser nebe maktama iha Timor. Entre janeiro to junho to iha aeroporto Nicolau Batu, aeroporto principal nação Timor-Leste nia simu sirerang hamutu rihun tolnolo resingita. Significa kata país Timor-Leste idanemos iha potensial turismo. Nebe que atrai teves ema hus estrangeiro sira tau mai iha Timor-Leste. Tráfego global passageiros niang iha trimestre da rua asliu deste trimestre ikus niang iha tinang uluk. Iha 12 de fevereiro iha Dili turista hamutu 1.721 nebe magasta osang 106.998 horisosa babuato yoi nebe que Timoroan sirfa. Tuir dados ne haturu katak setor turismo iha potensial
nebe makbot. No bele mos cria campo de serviço ba Timoroang. Tamane itas tem que investir makasi setor turismo. Hau anoi hau la concora na fatin dia setor turismo mak dia loke campo de trabalho ba foi sa sirahut. Tama realidade nebe maka acontece. Ita kuliah kono ba turismo ne tem que buat ida nebe maka agora ita hare mos. Flora det agora flora ho fauna det agora ia estatística agricultura lá kona 58% mak lá kona. Hanesa itania tema lá kona. Ponto. Satan itareba ia licenciamento ambiental ia decreto lei licenciamento ambiental número 5 hateten. Kata licenciamento det. Agora ini implementação det lá ia. Lá aplicação ia Timor Leste. Ida nema kita buat siradian turismo sai potência. Agora implementação lá ia. Agora cidade ia Cristo det agora lisu det mana kono. Tema kita buat siradian. Agora dan zero plástico. Agora NB. Agora NB. Lisu agora saya na fatin. Dan dili dan cidade. Mas be sai lisu fatin hal. Ida nema kita buat siradian. Dan turismo ne dara Ihane ba sira halau atividade lihusi sira hein ro turista tula turista sira husi fating ida ba fating ida. Hotu sira kiri atan restaurante ihane ba hodi nune turista sira nebek ba halo visita ya fating refere bele bahang ihane ba bele heba hemu ihane ba atau hau lakung kora na fating. Hareba dia fating turismo de hatu dala turismo. Realidade é onde subdistrito o sul det ecoturismo de mesmo fating histórico aloca ba turismo. Mas realidade estrada det lá dia, como satu dara turista sira ba neba. Estrada det agora ba neba det sei ba lá o dia é tan terus di dia ma foi então neba. Nema kita mau sira dia turista ne dara vai. Hau no lai. Kita tem que analisar di dia lai. Ponto de ordem. Tinang governo sempre aprova orçamento para setor turismo. Mas bem, agora realidade eu estou a me apresentar uma kata setor turismo apresenta uma $14 mil ba ia cofre estado. Significa ida nemak sucesso estado niang. Mas que se dá ia balanço orçamento ne bemak adequado. Mas bem, ida nemak tem que tahu prioridade ba ia setor turismo ho investe makas atunune bel desenvolve liutang. Atunune ha bel hasa crescimento economia do estado. Banhira ita cria ta mekanismo de bedia bel hasa emos crescimento economia da família heneba. Tamasera, turismo quando tamo mais Timor, ema turista sir tamo mais Timor, sir sel tasa ba estado. Então o povo mak sainai ba fatin turístico refere. Significa povo Haula concorre, hau rejeita. Nela os retórica política. Camarada, desculpa. Ihane waktu atetere kata atu garante retorno ida husi familiar tu aniva compra do estado. Pelo menos primeiro ita tem garante ulung mak recurso humano para turismo. Segundo ita tem garante mos ba infraestrutura básico. Se estrada lá ia turista ida se la marca presença ainda ba. dia tamu ida nemak desafios nebe ita precisa tu bukan solução. Namanya mah haula concorre dia kata. Sem investimento haula concorre. Tama kami preparatório hane kata taman ita precisa halo investimento iha setor turismo hodi hadia destinação 5 nebemak atu tambah ita buat ne perguntas atu destinação 5 nebemak ami alista tanah hane kata ita precisa atu desenvolve mak turismo natureza, turismo histórica, turismo cultura, turismo religioso nomos agroturismo. Nomos ita precisa halo investimento tang iha atração de turismo niang. Atu ne bele atrai ema turista sira hodi mai tambah nação Timor Leste. Em primeiro, atração de turismo. Diak, ihane hawatu concluir katak. Terdados hirak na vea me apresenta haturu katak. Setor agricultor ou setor turismo. Iha potencial bahasa crescimento econômico. O povo, estado no povo niang. Além do setor petróleo, setor turismo, o setor agricultor, hanesan mos recurso revonewas. Nebe bela cria emprego basidão Timoruan no longo prazo. Tanto husi alfaiado no mos alfabetização. Também husu ba governo atau prioritiza no capitaliza setor ruane, também setor refere e a potência no local campo ba turismo. Dia kidan haturu katak. Hasa oin hau na maluk sira explica katak. Turismo ho agricultor. Idan a potência bot ho de bele
povo yang atau belhetan crescimento. Primeiro, turismo. Turista sira mai antes tama sira hetan sira iha rendimento sinaba atau tamba estado. Inomos belhetan crescimento si população. Hanesan sira babejita fatin turista. Então tem que ser sira for benefício mos para população sira helanaba. Hafut exemplo hanesan Cristore. Desculpa, hanesan ramelau. Sir baramelau então bel mos for benefício iha neba. Hanesan população sira halo sira ne kios kuan neba. Então ida nemo bel hetan crescimento usi turista sira. Ilos turista usi nação usi railior. Ita mos bel banaba precisa atu holo buat rumah. Então ida nema ka bele for benefício ba população iha fating refere. Ita bo sira dean agricultor mak dean loke campo de trabalho e Timor-Leste. Governo ne promete dean povo cuda governo sosa. Realidade NV. Foi darau ia tina 2012. Usi ainaru mai fakar koto ia falácio laran. Nedet lá ia responde. Nema kita bo sira dean agricultor mak setor importante. Depois ia armazenha o atulari. Agora batar sai mori soto. Ia ambi cooperativa pois sai agricultura. Ia osu sira dean kami hatu forma kuda batar farhori hatu halo tietu. Mas realidade amda batar sai nam lago tu det. Ni lai responde. Ida nema kita mo sira dean loke campo de trabalho Timor-Leste. Halo fogo sai vítima det. Mas so sima importação mak na fating. Agora ita mo sira dean animal ni. Animal ni hinbe. Agora dean agora ayam foto det sira agora ayam foto det mak agora nakuno ya lozalar. Agora na Timor ni original lakon. Depois turismo ni. Agora flora na fauna det mak agora lakon Kona, hanya sang loriku sira. Exemplo hanya sang loriku. Agora lá compara. Animal original agora Timor-Leste lá com o ter. Lembra kita mau sira dia garantia. Lo que kami de trabalho Timor-Leste. Ao no inlai. Dia, habela resposta ita botania. Ihanelu si processo Conselho Nacional Logistic nia. Hatamo na recetas ba cofre estado. Lihusi fam produto lokal. Hanya sang fos no bata. Ihane fos hamutuk tonelada. 267 milhões 581. Inomos ba fos niyan o tonelada 75 mil no 525 milhões. O valorosan 333 milhões ou 220. No fos armazéns tonelada 448.750. O montante 215.050. Diak. Obrigado. A mim na fatin contra ita bot senia tópico né, colher quando va investimento e turismo no agricultor. Ita colher quando va turismo, hanes no irmão até de nia tutuala. A honi de nekal fo campo de trabalho va tutuala wan. O ensaio 12 municípios. Nene ita beli dane investimento nia lucro nene ki. Nós colher quando va turismo. Dan setor turismo é importante. Antes atu colher quando setor turismo colher uluk infraestrutura. Atu para melau ne precisa estrada, hadia estrada dia magai mabah ba. Atu pa mota bandeira sabe, precisa hadia estrada. Estrada de tirau dia kita colher turismo. Onde sama kita bele atrai maseluk mai. Itini nação. Dili ne agora na kuno samba. Ita até que se for rolete na bane, até que dili ne asala lehan. Moso tame hala lehan sa inferno. Baleta kuak sana is hanisan mate. Nebe anoin ita precisa hadia uluk buat seralai kita colher quando va turismo ho agricultura. Dia, asa uhin nak itbot dehang kata tutua fo serviço tutua lá. Ne exemplo. Ne los tutua lá. Iha Timor-Leste ia fatin destinação de bele for benefício para a população sira. Exemplo mas hanesa vai kusi. Hanesa vai kusi ia flifau. Quando ema va visita, então ema iha loko na kios na ba. Liliu ba turista sira seralior. Então sira ba na ba iha hola buat rumah. Então ida ne bele for benefício. Husi turista sira. Inu mo sanesa rame lau, tese precisa estar nebe diak. Então, quando ia fati nebe maka interesse, fati nebe maka atrai, okay, tambah tempo, obrigado para baita buat atenção.
Basaliman lai ba equipa ruana. Será o esforço uma casa talo debate. Agora parabéns para Nairobi, agora está bolo fale dito unital ho undil ho wentel. Dia kita ne basalimang makas dali datang ba konkurenti sosi Universidade Unital Nomos dit. Ida nemak konkurensi sira hato di hosi sira ne topiko hingi taho turona nomos acompanha mutuk e orsida hosi equipa de zuri siteto hamutuk hodi Universidade na Ruane selos mak merece atu tama baiha terceiro lugar. Ne dunita ne basalimang dali datang ba estudante hosi Universitário Unital Nodit. Dia Falmai, Hamos se convida ba concorrente sira nebe mak semai iha fatindane hosi Universidade Rua. Nebe mak composto hosi undil nomos UNTL. Composto hosi Universidade Nacional Timor-Leste, Teixa Auxiliadora Viegas Oki, Nélia Menezes Soares, Azor Domingos Soares, Itane Basaliman Fating a me entrega.